que tá quarentinha! Minha gente. Rapaz, depois que o prefeito falou, vamos embora para casa. Tem hora que a gente se olha no espelho e diz assim, meu Deus, vai dar certo. Você hoje me disse que já deu certo. Obrigado. Rapaz, que dia. Eu tive uma semana, me permita aqui em Gena, onde eu andei muito pelo sertão de Pernambuco. Com essa vida para cá, completei uns 2.400 quilômetros que rodei durante essa semana dentro do nosso estado. Mas eu não podia deixar de estar aqui. E quis Deus e o destino que fosse no dia do seu aniversário. A gente inaugurar, não me estrada, pode sentar, gente, fica à vontade. Não me estrada, mas a gente poder entregar esperança e oportunidade. Eu quero agradecer muito a você, Gênia, pelo carinho, pela confiança, porque nem sempre foi assim. Porque a vida, quando a gente está na política, como disse Caio, às vezes afasta, às vezes aproxima. Isso aconteceu com a gente ao longo da nossa trajetória. De estar perto, de distanciar um pouquinho. Você ganhou a eleição e ficou meio desconfiado se eu ia ajudar o seu governo. Se a gente ia ajudar com a Taquaritinga. Muito desconfiado. Careceu Caio. Trabalhar um bocado para a gente sentar. Era eu desconfiado com tu e tu comigo. Né? Mas quando a gente junta pessoas que têm bom propósito, a gente afasta aquilo que é pequeno, aquilo que não é o essencial, e coloca na mesa aquilo que nos une. E o que nos une é o amor a essa cidade. E depois, a gente vai se reconhecendo um no outro. A gente nas pessoas e as pessoas na gente. E foi assim que a nossa história foi sendo construída. Eu quero agradecer a você por ter permitido a gente chegar a um momento como esse. Agradecer a Caia, que teve uma participação fundamental nisso. Agradecer aos vereadores e vereadoras que trabalharam para que isso pudesse acontecer. A gente esteve aqui por muitas vezes, antes da campanha, na campanha, no governo, mas eu já vim aqui desde criança. Eu sou daqui vizinho e fica fácil de falar de Taquaritinga e de amar essa cidade. Quando eu estava me lembrando aqui, pequenininha vindo para cá, teve um dia aqui no Hotel Fazenda, meu tio, meu padrinho que me trouxe para cá, me botou para dirigir uma charrete, eu arranquei um para-choque de um Del Rey. E botei para chorar e ele teve que me levar para casa, porque eu fui chegar para casa para confessar que meu pai tinha que comprar um para-choque novo. Levei para lá com uma cartinha do dono do Del Rey. Mas essas lembranças são que fazem a gente voltar aqui toda vez com alegria e trazer meus meninos, trazer minha mãe, trazer minhas irmãs. Porque esse lugar é extraordinário. E todo mundo que está aqui ama esse chão. Seja porque nasceu aqui, seja porque adotou vir para cá, seja porque gosta desse clima, do café, do festival do café, da vaquejada, do chalé de Maria, que de vez em quando eu vou ali para cima, para poder a gente respirar um bocadinho nessa vida doida que a política nos impõe. Mas quando a gente está junto com o povo, a agonia toda se esvai. Ela vai-se embora, a gente esquece do cansaço, da rouquidão. Que hoje de manhã eu tive uma reunião com o Túlio que quase que eu não falava. Ele disse, fique sem falar. Eu disse, eu não posso não, porque esse é meu instrumento de trabalho. Eu tenho que falar. Agradecer muito a primeira-dama, que eu sei que sempre tem um papel fundamental de quem está junto. Obrigado, Marilene. A última vez na campanha que a gente se encontrou, o Pataré que está aqui, a gente foi para a missa, não foi, padre? Estava a gente lá desconfiado de um lado e do outro. A gente agora não desconfia mais um do outro, não. Ó, esse lugar, ele tem um potencial turístico gigante, que eu não preciso falar para vocês. Eu já andei de tirolesa ali em cima, naquela pedra linda, que traz talvez a vista mais bonita de Pernambuco. Né? A gente tem muitas paisagens bonitas, mas essa daqui ela é única também. Com microclima, com Mata Atlântica. O que a gente precisa é de sensibilidade e de compromisso. Para que nós que temos cargo público, delegado pelo povo, possamos ser generosos
para tirar da frente a crítica, tirar da frente a conversa miúda e trabalhar pelas pessoas que a gente não conhece pelo nome. E é por isso que nós todos estamos aqui juntos. Eu quero agradecer a você, Kátia, a você, Zé Martins, a Cedinho, a Lindonaldo, a Rael. Liguei para você hoje de manhã. Obrigado por estar aqui junto comigo, meu amigo. É por isso que estamos aqui junto com o Edson Vieira, com o meu querido Orlando, prefeito de Limoeiro, feliz, porque chegou a tubulação da nova adutora da cidade de Limoeiro, que finalmente vai ter resolvido o problema d'água lá. A meu querido amigo Joel, a gente está fazendo estrada lá. Você brigou tanto para que a gente pudesse ir para a cidade, eu fui. Levou para lá uma alegria, uma festa linda. Minha missionária Michele, que alegria estar aqui com você. Minha querida primeira-dama do município de Gravatá, Guerreira Viviane, meu ex-prefeito Lupécio, Nelson. Eu quero aqui também cumprimentar Romero, ex-prefeito de Vertentes, está ali. Romerinho, ex-vice-prefeito de Toritama. Cumprimentar nossos secretários e assessores. Em nome de Andrezinho. Ficou amigo de só de Gena também, não foi? Acalmando o Gena nas horas da agonia, não foi, Andrezinho? Ele é brabo. Mas olha o tamanho do coração do homem. Ele comprou o Andrezinho com café. Andrezinho passou a seguir só café de Taquaritinga, lá na DEP. Ele disse, esse café de palácio é muito ruim, eu gosto de comer o que é de Taquaritinga. Cumprimento o embaixador. Agradecer aqui aos vices, Paulinho Júnior, Idão. Agradecer aqui um agradecimento especial a Túlio Gadelha. A gente arrastou ele para cá no bom sentido. Estamos juntos desde manhã cedo, reunidos, conversando sobre Pernambuco. Esse deputado federal arretado de Pernambuco, que vem aqui emprestar o seu trabalho, o seu respeito ao povo, ao dinheiro público. E a mim, ele tem me ajudado desde que eu era prefeita de Caruaru. A gente abriu o centro de qualificação profissional, sempre nessas coisas doidas dele, de fazer emenda participativa, e meu povo todo brigando pelas emendas dele. Mas encontrar gente boa e séria na política não é um negócio tão fácil no Brasil. Mas quando a gente olha para cá, a gente tem a certeza de que Pernambuco vai bem, de que nós estamos no caminho certo, e que eu tenho a honra de poder, nesse momento, ser a governadora do nosso estado, filha do agreste pernambucano. Eu não poderia jamais ser governadora para fazer mais do mesmo. Quando você fez aquela reflexão ali, eu disse, meu Deus, eu remontei há 12 anos atrás, quando eu fui disputar a prefeitura de Caruaru como deputada. E por que a deputada podia ver uma prefeita se forjar? Porque minha cidade precisava de alguém que pudesse representar a mudança que ela estava precisando para poder conseguir enxergar prosperidade, futuro e cuidado. E foi esse chamado que eu recebi do povo de Pernambuco. Eu estive ali, né, Romerão? Na inauguração do Hospital de Vertentes, lá atrás, Jair. Você estava lá, Romero estava lá, Romerinho. E ali, meu querido ex-prefeito daqui, Jair, ali eu percebi que fazia sentido o que pesquisas apresentavam, e que meu nome estava sendo cogitado para ser candidata a governadora. E para mim, eu nunca fiz uma eleição pensando na outra. Eu queria conseguir continuar o meu trabalho à frente da prefeitura de Caruaru, sair da pandemia, devolver tranquilidade ao meu povo. Mas eu fui chamada para uma disputa maior, para poder prestar uma energia e uma capacidade de trabalho para o povo de Pernambuco. E esse povo do Agreste foi que me colocou lá no Palácio do Campo das Princesas. Por me conhecer aqui de pertinho, por saber de onde eu venho. Jânio, por saber que eu sou sobrinha de Fernando Lira, neta de João Lira, filha de João Lira, por saber que eu venho de um povo sério e trabalhador, que nunca usou cargo público para fazer riqueza, que sempre utilizou isso como um propósito, para que a gente possa usar a nossa capacidade de trabalho para fazer o bem para o povo. Quando a prefeita falou para a governadora, hoje, como governadora, eu posso olhar para a prefeita. Porque eu aprendi ali, como prefeita, que é muito difícil governar sem apoio do governo do Estado. Eu governei sozinha por 6 anos. Eu ia mais a Brasília com 3 presidentes da República diferentes do que eu fui ao Recife, porque lá eu não era recebida pelo governador.
Porque lá ele não tinha proposta, não tinha projeto, não tinha ação para os municípios pernambucanos. E não é porque eu era de oposição, porque nem os que eram daqui, de lá, foram atendidos. Não eram atendidos aqueles que estavam do mesmo lado. Porque era um governo que queria se manter no poder, mas não sabia para que queria se manter no poder. E aí a gente foi construindo uma proposta e um governo diferente. Diferente na forma de fazer política. Muitas vezes incompreendida. Raquel, por que tu está levando dinheiro? Por que tu está levando ônibus, creche, dinheiro na assistência para todos os municípios e não escolhe só aqueles que votaram em você? Ou você só não troca por aqueles que vão votar em você? Eu disse porque eu fui eleita para governar para todos os pernambucanos e pernambucanas. E é muito ruim quando a gente carimba o povo. Esse aqui é do vermelho, esse é do azul, aquele é do roxo, aquele é do verde. E eu vou governar só para os meus. É isso que o povo não aguenta mais. Tem gente que desde que eu fui para o segundo turno das eleições do governo, que já trabalha para este governo dar errado. Acorda e dorme pensando na eleição desse ano. Fazendo maldade, fazendo crítica, trabalhando contra. Mas, na verdade, a maioria das pessoas nem sabe disso. Porque estão preocupadas em como é que vão botar comida na mesa para os seus filhos. E quando finalmente eles vão poder abrir a torneira e ter água na torneira. De quando vão ter o direito de andar numa estrada segura. De quando vão poder sair de casa e ver policiamento para poder garantir segurança. Quando que vai poder ter um governo que possa apoiá-lo. Trazer semente, aração de terra, perfuração de poço, fomentar o turismo. Enxergar aqueles que nunca foram enxergados. A população de Pernambuco, de maneira geral, nem muito menos a do Brasil, está querendo saber de eleição, está querendo saber de trabalho e de entrega. E aí, nesses tempos em que tem gente que vai acordar todo dia, até se acorda bem cedo para ver o sol raiar, para poder botar numa estrada que, eventualmente, muitas delas eu ainda não fiz. Porque a gente recuperou 1.500 quilômetros de estrada. Estamos recuperando mais 1.500. Eu lancei agora 2 bilhões de licitação de novas estradas. Mas tem gente que vai pegar aquela estrada que a gente ainda não fez. Mas essa pessoa teve a oportunidade de fazer por muitos anos e não fez. Então me deixe trabalhar que eu sei fazer. Vocês juntar gente boa, fazer projeto, tirar projeto do papel e transformar em ação. Sabe, gente? Diziam que o presidente Lula não ia olhar para cá. A primeira vez que eu encontrei com o presidente, Túlio, sabe o que é que ele me disse? Governadora, não se preocupe, Raquel, que eu vou cuidar de Pernambuco. Esqueça esse negócio de eleição, porque nós não estamos disputando eleição. Nós estamos aqui para governar por um povo sofrido. Para poder diminuir desigualdade, para poder chegar naqueles que precisam. Não tenha dúvida nenhuma de que eu vou lhe ajudar. E vou ajudar Pernambuco. E ele não tem me faltado, Gena. Porque ele tem trabalhado pelo povo mais sofrido do nosso estado. E eu quero dizer uma coisa. Porque a gratidão é dívida que não prescreve. E eu sou grata. A gente anda pela 104. Todo mundo aqui anda nela. E tem... Eu fui para 5 assinaturas de ordem de serviço. Botava propaganda na televisão e a propaganda não virava realidade. Por isso que eu prefiro mais chão do que televisão. Obrigado, Gina. Quando eu cheguei aqui, aí a gente foi encontrar um caminho para poder destravar a obra. Aí tinha um problema no Tribunal de Contas, tinha um problema no Ministério, aí disseram assim, Raquel, esquece. Não bota a mão aí não, que tu vai te machucar. Eu disse, veja, eu não dou intimidade a problema, mas eu junto gente boa para resolver problema. E aí, em menos de 3 anos, a gente vai entregar definitivamente a obra agora, né, Andrezinho? Né, Pedro? Vamos entregar definitivamente agora. Mas todo mundo já está usando a BR nova. Não está inaugurada? O complexo de Pão de Açúcar, a chegada para Santa Cruz. Não é isso, Edson? O povo está usando. E qual foi a diferença entre nós e quem teve chance de fazer e não fez? Foi porque a gente foi para cima. Eu fui 150 vezes a Brasília. Eu tive com o ministro Renan
E ele disse, Raquel, bora fazer um jogo. Um jogo do bem. Um jogo do bem. Pelo Tribunal de Contas e a apuração que a gente tem aqui, Pernambuco tem que devolver um dinheiro, porque não conseguiu fazer o convênio direito. Você me devolve o dinheiro e eu deixo você usar esse dinheiro para fazer a rodovia. Resultado. Depois de 1 ano e meio de governo, eu consegui pegar meu primeiro empréstimo. Com isso, eu paguei para o governo federal o que a gente devia a eles. E com esse mesmo dinheiro que eu paguei a eles me devolveram para fazer a BR. Foi assim que foi feito. Não teve passe de mágica. Teve trabalho e decisão política, de um lado e do outro, de a gente poder fazer uma entrega tão importante para esse povo, e a gente entregou. A mesma coisa é com as barragens da Zona da Mata Sul. Entregamos uma e estamos em obra em 3. As pegas todas estão sendo feitas com o dinheiro do governo de Pernambuco. Como, Raquel? Organizando as contas do Estado. Apertei e disse muito não aos prefeitos que me procuraram no primeiro ano de governo. Porque o governo anterior prometeu muito dinheiro, prometeu muita obra, botou as propagandas na televisão e eu até acreditei. Eu disse, eita, cheguei num governo rico. Quando eu entrei no governo, a gente devia muito. O Estado estava quebrado. Mas eu não fui pelo caminho mais fácil. Eu podia continuar mentindo, dizendo que esse convênio, deixa mais para frente que eu faço. Eu não. Eu disse, gente, eu vou encerrar esses convênios todinho e a gente vai começar o jogo de novo. Quem estava naquela época no governo, né, Cátia? Cátia saiu de lá muitas vezes chorando com raiva de mim. E muitos outros deputados, prefeitos, me lembro de Fabinho Aragão, me permita falar dele, que é importante. Ele dizia, Raquel, me dá, eu não tenho. Eu preciso da PS 145, 160, 130 do meu amigo. Eu vou fazer projeto. Eu vou contratar engenheiro. Agora eu vou atrás do dinheiro. Organizamos as contas no segundo ano de governo. Eu pude ir atrás de empréstimo, aprovei os empréstimos, porque banco não faz graça com ninguém, precisa ter liquidez para poder pagar as parcelas de empréstimo. E aí as estradas estão saindo do papel. Mais de 1.500 e nós vamos entregar mais 1.500 em Pernambuco. E aí, isso vai do litoral ao sertão. Porque nos meus 2.000 quilômetros que eu andei essa semana, eu fui a Santa Filomena, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Quipapai, ali no Agreste. E aí eu cheguei aqui hoje, na cidade de Itaquaritinga do Norte. No domingo eu estou em Arco Verde. O sábado eu vou trabalhar interno. Interno com meus meninos, interno um pouquinho ali com a turma da política. Mas veja, quando a gente trabalha sério, de maneira comprometida, as coisas acontecem. Pode ser a situação mais difícil que for, a gente encontra caminhos. Quando a gente tem propósito, a gente une gente boa para resolver problema grande. E é assim que a gente está fazendo o melhor ano da segurança pública em Pernambuco. E não é 2.000 policiais que a gente vai botar para dentro, não. Nós já botamos 3.500, eu vou botar mais 3.500 esse ano. E no dia 30 de abril, eu vou dar posse a 2.400 policiais militares. O IML de Caruaru, eu inaugurei um novo complexo de polícia científica. Ninguém vai esperar mais para ninguém para poder enterrar os seus parentes. A gente começou as obras agora do novo hospital regional do Agreste. Serão mais 145 leitos. Entregamos o novo hospital da mulher, que você já sabe que está funcionando. Mas você fez uma prestação de conta muito melhor do que eu mesma faria. E o que eu posso dizer agora, para vocês que estão aqui até essa hora da noite, o que eu posso falar para vocês é sobre compromisso. Compromisso. Nesse ano é um ano de eleição. E eu tenho dito, Romerinho, para quem trabalha comigo, gente, esse é um ano de eleição, mas nós não vamos discutir nem parar o governo um minuto sequer para a gente não perder o foco e o prumo de conseguir fazer Pernambuco prosperar. Geramos em 3 anos mais emprego de carteira assinada do que nos últimos 12. E a gente tem que fazer mais, porque a gente tem um estado muito pobre ainda. A gente ainda tem muita entrega para fazer, mas muito mais projeto e entrega para fazer pela frente. E esse compromisso que eu estou falando para vocês é de uma filha do Agreste pernambucano, que foi prefeita de Caruaru por 2 mandatos, que o povo convocou para ser candidata a governadora e que o povo do Agreste de Pernambuco fez governadora. Eu não posso voltar para cá para gravar vídeo no Instagram, para tirar foto, para dar um tapinha nas costas, não é beber café, fazer um brinde e ir embora. Eu vim para ficar. Eu sou daqui. Eu não vim aqui para o governo
para esquentar a cadeira para o próximo, que quer abreviar um governo, que é um governo de uma mulher. Tem muita gente que se incomoda com a mulher governadora. Tem gente que se incomoda ainda mais pelo fato dela ser filha do interior, que saía de sua cidade com 14 anos de idade para ir estudar no Recife, que se fez delegada, que virou procuradora do Estado, mas o que ama mesmo fazer é o que está fazendo hoje. Trabalhar por aqueles que mais precisam. Devolver a Pernambuco a autoestima, de vestir a sua bandeira e a sua camisa. Gena, eu nunca tinha feito uma reflexão como essa. Mas tudo que eu sonho, primeiro, é de poder honrar o legado daqueles que vieram antes de nós e trabalhou muito para que momentos de democracia como esse pudessem acontecer. Honrar os meus filhos, para que eles tenham orgulho da mãe deles. Para não ter medo de qualquer pergunta que eles possam fazer a mim. Honrar o meu povo, para que eu nunca tenha medo de andar de cabeça erguida nos lugares. Para que eu possa explicar por que eu não fiz aquilo que vocês me pediram, mas para que a gente possa celebrar junto todas as conquistas que a gente conseguiu fazer ao longo desse tempo. E colocar aqui para aqueles que todo dia botam um gosto ruim, todo dia eu vou continuar acordando cedo para trabalhar, para poder fazer o nosso estado crescer, mas não deixar ninguém para trás, meu amigo. Aqui em Itaquaritinga, me sinto... Opa, obrigada. Aqui, por isso que eu sempre pulo, hoje eu resolvi descer. Aqui em Itaquaritinga, gente, eu me sinto em casa. Me permita aqui também cumprimentar o meu amigo Lero. Eu sei que vocês são adversários políticos, mas ele esteve comigo também, como era o prefeito. E ele me pediu muito que a gente pudesse fazer entregas como essa de hoje. Quis o destino e a oportunidade e o tempo do governo que nós estivéssemos aqui juntos fazendo essa entrega. Isso não diminui o trabalho dele, nem muito menos o seu. Isso fala sobre amor a uma terra. E eu quero agradecer também a generosidade de todos vocês, porque nem todas as vezes a gente vai estar alinhado, todo mundo aqui vai estar alinhado na mesma cidade, na sua cidade. Mas o que nós estamos falando agora é algo muito maior do que a disputa, porque a eleição municipal ela só vai acontecer em 2028. E a gente precisa unir as pessoas na política em torno de a gente não poder perder mais tempo. Porque Pernambuco perdeu muito tempo quando escolher brigar em vez de unir. Então agora querendo apostar de novo na briga, mas eles se esquecem que o que nos une não é a cor da bandeira partidária. É o amor do nosso povo, meu amigo. São as cores da bandeira de Pernambuco. E agradecer a vocês, meus amigos e amigas, daqui do meu agreste, pela confiança de sempre. Porque no tempo de esperar, vocês esperaram. No tempo do não, vocês acolheram. Para que a gente pudesse dizer o sim, e esse sim ser para valer. Daqui para frente, é só sim na cabeça. Obrigada, que Deus nos abençoe na caminhada.